Bom, então continuando o nosso exercício de levantamento altimétrico, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar o método da interpolação. O método da interpolação, para relembrar para vocês, né, como que ele é aplicado. Ele nada mais é do que o cálculo de quanto eu vou ter que andar ao longo de um trecho da curva poligonal para que a cota varie para mais ou para menos de uma determinada quantidade. Nesse caso aqui do exercício, a gente vai fazer a cota variar para mais ou menos de 1 metro. Então, quanto que eu tenho que andar na horizontal para que eu tenha uma elevação no meu terreno ou para que eu tenha uma depressão no meu terreno, um aumento na cota ou uma diminuição na cota. Bom, então no trecho 01, a gente já tem o cálculo de quanto que a gente tem que andar na horizontal para que a minha cota ela varie em 1 metro, né? Então, nesse caso aqui, no meu trecho 1, eu vou ter que andar 3,82 metros na horizontal para minha cota variar 1 metro. Nesse caso aqui, então, eu vou ter que desenhar na minha curva poligonal trechos de cada 1 metro de variação na cota com 3,82 metros sobre a linha da curva poligonal. Isso para o trecho 01. Já para os demais trechos, aplicar o método da interpolação conforme os dados dos outros trechos. A gente tem que verificar qual que é a distância entre os demais trechos. No caso do trecho 12 é 26,11. Qual que é a cota final do trecho e dos outros trechos? Por exemplo, no trecho 12 a cota final é em 110,2, enquanto que a cota inicial, no ponto 1, é de 108,5. Então, no trecho 12 eu tenho medidas diferentes do trecho 01. A gente tem que aplicar o método da interpolação conforme os dados de cada trecho. Bom, então eu tenho aqui o desenho da minha poligonal. Como eu já tenho calculado o método da interpolação para o meu trecho 01, então eu vou aqui representar o meu nível. Aqui eu tenho uma vantagem nesse trecho 01. O meu ponto inicial do trecho 01, ele começa com uma cota que tem um valor inteiro. E isso me dá uma vantagem porque aí eu não vou precisar aplicar a regra de 3 para poder calcular qual que é o próximo nível inteiro, né? Então, meu próximo nível inteiro vai ser em 3,82 metros. Nesse caso aqui, como minha cota inicial é 100 e a final é 108, o que está acontecendo aqui? Eu estou subindo ao longo desse trecho. Então, eu vou sempre colocar valores de cota crescentes ao longo desse trecho. Para representar os pontos das cotas ao longo da curva poligonal, como que eu vou fazer esse desenho? Eu vou aplicar aqui comando linha. Eu vou começar do ponto 0, que é o meu ponto inicial do trecho, e eu vou fazer uma linha horizontal aqui no caso de 3,82 metros, que é o quanto que eu tenho que andar para poder levar a minha cota em 1 metro. Aí aqui eu vou desenhar uma linha vertical pequenininha, com um tamanho qualquer, tá? Só para fazer a marcação do nível da cota, tá? Então aqui eu vou botar, por exemplo, ponto 5, 90 graus. Então aqui está representada a minha primeira marcação de cota ao longo do trecho da poligonal. Eu vou atribuir um texto, que eu vou diminuir um pouquinho. Então aqui eu tenho o meu ponto de valor 101. Vou selecionar já esses dois elementos aqui do desenho e agora eu vou fazer uma cópia dos demais objetos. Eu prefiro aqui utilizar o comando copy e fazer sucessivas cópias sempre com uma mesma distância.
Então, qual que é esse valor da distância? 3,82. Aí agora eu vou calcular o dobro para poder fazer a outra cópia. Eu posso fazer assim, ou eu posso utilizar o comando array, que aí eu posso deixar uma distância pré-determinada, inserir vários elementos de uma vez só, uma linha horizontal. Eu posso fazer dessa forma? Eu posso. Então aí vocês podem olhar ali na ajuda do comando array como que faz. É bem simples, mas como o problema do array, né? Por que eu não gosto de usar o array nesse tipo de exercício? Não gosto de usar o array porque você vai ter que desagrupar os elementos do array. No caso, a array é uma matriz, né, em inglês. Eu vou ter que desagrupar esses elementos e vou ter que fazer edição igual como se eu fizesse no copy, tá? No fim das contas, não tem muita diferença. A diferença no copy vai fazer algumas continhas. Bom, então aqui eu já fiz todas as marcações, né? 101. Eu vou editando os níveis até chegar no 108. Uma observação importante aqui, ó, quando a gente chegou no 108. Nível 108, notem que entre o 108 e o 108,5 eu tenho um espaçamento menor do que entre níveis inteiros. Vamos conferir aqui quanto que é essa medida, utilizando o comando mijo. 1,92, né? Metade de 3,84. Então, aqui a gente teve que andar na horizontal o suficiente para subir meio metro. Tá tudo certo. E agora aqui para começar o trecho 2, aqui vai ser um pouquinho diferente. Aqui é importante observar que a gente sempre vai ter que deslocar os pontos da curva de nível conforme o ângulo que a gente utilizou para desenhar a poligonal. Então, no caso, eu vou ter que sempre deslocar os tracinhos em menos 30, tá? Então, aqui nesse trecho aqui, 2, eu tenho uma elevação ou uma depressão, né? Eu estou subindo ao longo do meu terreno ou eu estou descendo ao longo do meu terreno? Eu estou subindo também, porque eu estou passando de 108,5 para 110,2. E quanto que eu tenho que andar para chegar no 109, que seria o próximo nível mais alto inteiro? Eu vou ter que andar o quanto que eu vou calcular no método da interpolação para o trecho 0,2 e dividir pela metade, né? Porque eu vou andar meio metro. Eu vou subir meio metro para chegar no 109. A regrinha de 3. Quando eu aplico o método da interpolação para o trecho 1,2, quanto que eu tenho que andar para subir 1 metro? Eu tenho que andar 15,35 metros na horizontal. Então, para subir de 108,5 para 109,5, eu teria que andar 15,35. Mas no caso, eu quero subir até 109. Vou aplicar a regrinha de 3 para ver quanto que eu tenho que andar. Nesse caso, eu vou ter que andar a metade desse caminho. Então, 7,65. Que eu vou desenhar minha linha. Vou desenhar minha linha aqui, ó. Marquei no ponto 1, arroba 7,65 menos 30. Aí agora eu faço a linhazinha menor. Posso fazer aqui, ó, de qualquer tamanho. Vou até desligar o Object Snap para não me atrapalhar. Vou fazer a linhazinha aqui de qualquer tamanho. E aqui vai ficar o meu ponto 109. Para fazer o ponto 110, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse valor. E agora aqui, eu vou ter que deslocar em 15,35 menos 30. Para poder chegar no nível 110. Eu vou fazer esse procedimento aqui para todos os outros
trechos da curva poligonal, né? Aplicar o método da interpolação para ver o quanto que eu tenho que andar na horizontal de cada trecho para elevar ou descer em 1 metro, né? Ao longo do terreno. E eu vou fazer a marcação de todos os níveis.
Bom, e na parte 3 do vídeo a gente vai mostrar o gabarito do exercício.